Se você quer ficar rico, existem basicamente 3 caminhos: casar com alguém rico, ganhar na loteria ou, o único realmente sob seu controle, desenvolver hábitos financeiros saudáveis. E embora um guia passo a passo sobre como se casar com alguém rico fosse divertido, este vídeo trata de algo bem mais importante: as armadilhas financeiras invisíveis que silenciosamente mantêm você preso no mesmo lugar. Armadilhas que drenam seu dinheiro, sabotam seu progresso e fazem você trabalhar cada vez mais, sem nunca sentir que está avançando. E como já disse em outras ocasiões, as correntes do hábito são leves demais para serem sentidas, até se tornarem pesadas demais para serem quebradas. E se você aprender a identificar e escapar desses padrões, você muda completamente sua trajetória, porque a verdadeira riqueza não aparece de repente. Ela é construída quando você deixa de cometer os erros que a maioria comete todos os dias sem perceber. Ao entender essas armadilhas e se libertar delas, suas chances de enriquecer, de verdade, aumentam drasticamente. Então vamos falar sobre alguns hábitos que vejo constantemente nas pessoas, práticas silenciosas que, sem perceber, as empurram para a ruína. E a primeira delas é pagar a si mesmo por último. Qual é a sua atitude quando o dia do pagamento chega? Quando você recebe dinheiro na sua conta e sente aquele alívio repentino. Esse é o momento em que a maioria das pessoas, sem perceber, define se ficará rica ou se continuará presa no mesmo ciclo financeiro. Uma boa parte das pessoas começa pagando os juros da casa, financiando o contra-cheque do banqueiro. Depois, talvez paguem a prestação do carro à concessionária. Depois, vão a um restaurante, pagando o chefe e a garçonete. Em seguida, compram sapatos, aumentando a riqueza dos acionistas da Nike. Ao final do mês, eles olham o saldo da conta para ver se sobrou algo para eles. E pensam: o quê? Poupar? Bem, eu pretendia, mas talvez no próximo mês. Esse é o padrão que mantém milhões de pessoas presas na mesma realidade financeira por décadas. É a mentalidade que alimenta o enriquecimento dos outros, enquanto você adia o seu próprio. E o pior, isso acontece em silêncio, mês após mês, sem que você perceba que está construindo a vida financeira de todo mundo, menos a sua. Este é o erro clássico: pagar a si mesmo por último. A maioria trata a poupança como opcional, algo bom de ter se sobrar dinheiro. A verdade é simples e incômoda. Geralmente não sobra, e nunca sobrará enquanto você pensar dessa forma. A virada acontece quando você muda a ordem das prioridades. Em vez disso, pague a si mesmo primeiro. No momento em que seu salário chega, separe uma porcentagem fixa, digamos 10%, antes de fazer qualquer outra coisa. É assim que pessoas comuns constroem patrimônio extraordinário, não com grandes salários, mas com disciplina inegociável. Idealmente, você automatiza a transferência para que vá direto para sua conta de poupança, sem ter que tomar uma decisão. Quando você automatiza, tira suas emoções da jogada. E isso é fundamental, porque o cérebro sempre vai tentar justificar gastos imediatos. Pense nisso como uma conta que você deve ao seu futuro eu, e trate-a como a conta mais importante, porque em termos de acumulação de riqueza, ela realmente é. Esse simples hábito cria um efeito dominó. Você passa a viver com o que sobra, reorganiza naturalmente seus gastos e, com o tempo, vê seu dinheiro começar a trabalhar por você. É assim que começa a jornada para a liberdade financeira. Não com sorte, mas com uma única decisão feita repetidamente. E todo esse contexto nos leva ao segundo hábito, que é comprar agora, pagar depois. Essa próxima armadilha é tão óbvia que chega a ser dolorosa, mas ainda assim, milhões de pessoas caem nela todos os dias. O famoso comprar agora, pagar depois. Eu entendo perfeitamente a tentação. É sedutor receber um telefone novo, roupas novas ou até um videogame sem precisar desembolsar nada no momento. Parece inteligente, parece conveniente, mas não se iluda. Isso é uma armadilha. Não faça isso. Simplesmente não faça. Não estamos falando de usar crédito para comprar uma casa, algo que gera patrimônio e oferece segurança para sua família. Estamos falando de financiar desejos momentâneos, roupas, eletrônicos, acessórios e, o pior de tudo, experiências sem retorno financeiro, como viagens, que acabam no mesmo instante em que você volta para casa. Mas a dívida continua. As pessoas esquecem que empresas como Klarna, Afirma e Afterpay não estão oferecendo um benefício, elas estão oferecendo uma isca. Essas empresas não existem porque são boazinhas, existem porque dominam a psicologia do consumo impulsivo. Elas sabem que ao facilitar a compra de algo que você não pode pagar, você está mais propenso a cometer erros, atrasar pagamento, estourar o orçamento, se enrolar.
E é isso que elas querem. Esse é o verdadeiro negócio. E é aí que o golpe entra em cena. Taxas escondidas, juros absurdos de 20%, 25%, às vezes 30%, tudo isso silenciosamente corroendo seu salário. Esse modelo de negócios só existe porque uma parte enorme da população vive eternamente um passo atrás, sempre pagando mais caro por causa da própria ansiedade de ter algo agora. A saída é simples e poderosa. Abandone completamente o comprar agora, pagar depois. Use apenas cartão de débito ou dinheiro, ferramentas que mostram a realidade do seu orçamento sem truques. Quando você decide só comprar o que realmente pode pagar, duas coisas acontecem. Primeiro, você elimina 100% dos juros. Segundo, você recupera controle total da sua vida financeira. E controle é a base de toda a riqueza. Outro péssimo hábito, mas muito comum na sociedade, e esse todo mundo já viu, é viver acima do seu patamar. O famoso pagar de rico. E nada contra, mas viver acima das suas posses é uma das armadilhas mais silenciosas e destrutivas das finanças pessoais. E nada ilustra isso melhor do que o exemplo do carro. Imagine que você está nos seus 30 anos e, no papel, consegue pagar um carro de $35 mil. A pergunta é, você deveria comprar? Você realmente precisa desse carro ou apenas quer porque ele parece o carro certo para sua idade? Na maioria dos casos é só desejo, não necessidade. Agora, olhe para o sacrifício envolvido. Um carro de $15 mil cumpriria exatamente a mesma função, levar você do ponto A ao ponto B com segurança. A diferença de $20 mil que muitas pessoas gastam sem pensar é, na verdade, uma das decisões financeiras mais importantes da sua vida. Investidos aos 30 anos, esses mesmos 20 mil podem facilmente se transformar em $500 mil quando você chegar aos 60. $500 mil construído apenas porque você escolheu necessidade em vez de vaidade. E aí vem a pergunta que dói. O que você realmente sacrificou ao deixar de comprar o carro caro? Apenas um pouco de aparência, um pouco de ego, um pouco da ilusão de status. Nada disso paga suas contas, protege sua família ou constrói sua independência financeira. As pessoas frequentemente gastam mais do que precisam, não porque o produto entrega mais valor, mas porque ele entrega aceitação social. Psicologicamente, o consumo vira um sinal de status, uma forma de evitar o estigma de parecer inferior ou fora do grupo, mesmo quando um produto mais barato oferece a mesma qualidade. Ao mesmo tempo, quem poupa e administra bem o próprio dinheiro costuma ser rotulado como mão de vaca ou mesquinho, não por estar errado, mas porque quebra o jogo silencioso da comparação social. No fundo, gastar demais é muitas vezes uma tentativa de pertencimento, enquanto poupar é um ato de autonomia, e autonomia costuma incomodar quem ainda vive refém da aparência. A lição é simples, mas poderosa. Compre baseado no que você precisa, não no que seu salário te permite. O caminho para a riqueza não está nas grandes conquistas repentinas, mas na soma das escolhas inteligentes que você faz todos os dias. Escolha a necessidade, invista a diferença e deixe o tempo trabalhar por você. O próximo hábito trabalha bem em conjunto, mas as pessoas insistem em trabalhar ele sozinho. Apenas poupar e ignorar que elas podem ganhar mais. Ter um excedente de dinheiro no fim do mês sempre será uma equação de duas partes. Primeiro, ganhar dinheiro. Segundo, poupar parte desse dinheiro. E o que mais vejo são pessoas colocando toda a energia apenas na segunda parte, cortando gastos, reduzindo cada centavo possível, vivendo como se estivessem sempre em modo de emergência financeira. Isso ajuda, claro, mas ignorar a primeira parte da equação é o que mantém muita gente estagnada, porque por mais disciplinado que você seja, existe um limite para o quanto pode cortar. Já para o quanto você pode ganhar, não existe teto. Essa é a diferença fundamental. Levar o almoço de casa, evitar aquele café chique, caro e garimpar descontos em tudo não é errado, mas tornar isso o centro da sua estratégia financeira é um erro silencioso. Se toda a sua atenção vai para economizar alguns reais, você inevitavelmente perde oportunidades de ganhar milhares. É o típico comportamento de quem está sempre ocupado, mas não necessariamente evoluindo. Poupar é defensivo, aumentar sua renda é ofensivo, e quem vence o jogo financeiro joga bem nos dois lados. Por isso, permita-se
se comprar o almoço no restaurante ocasionalmente, não por preguiça, mas para usar o tempo que economiza pensando em como aumentar sua renda. Esse tempo pode ser investido em aprender habilidades, criar fontes adicionais de dinheiro, melhorar seu trabalho atual ou abrir portas que transformam completamente sua situação financeira. Os grandes investidores adoram usar metáforas sobre jardins. Então aqui vai a minha. Se você quer que seu jardim floresça, não basta tirar as ervas daninhas. Cuidar só disso evita o pior, mas nunca cria o melhor. Para transformar um terreno vazio em algo vivo, forte e abundante, você precisa plantar sementes, regar e permitir que o sol faça a sua parte. Da mesma forma, sua vida financeira só se transforma quando você para de pensar apenas em cortar e começa a construir. Poupar protege, produzir riqueza expande. E quem entende isso, muda de nível. E o próximo hábito, que tá mais para uma armadilha, é com certeza um dos mais desanimadores de todos. Ele faz muitos investidores perderem o ânimo para voltar a investir. Resetar a capitalização, frear os juros compostos e jogar fora a única variável na fórmula que não pode ser modificada: o tempo. Vamos começar afirmando algo com absoluta clareza. Se você seguir os conselhos deste vídeo, você ficará rico. A única dúvida é o quão rico, porque aqui nós não estamos perseguindo apenas ter um pouco mais de dinheiro. Nós estamos mirando em algo muito maior, uma verdadeira montanha de dinheiro, construída de forma disciplinada, inteligente e principalmente inevitável. E lembre-se, o objetivo final de enriquecer não é o dinheiro em si, é conquistar aquilo que M.J. DeMarco chama de a trindade da riqueza em The Millionaire Fast Lane, a via rápida dos milionários. Liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. É sobreviver sem depender de chefe, sem depender do amanhã, sem depender do medo. E nós vamos chegar nisso, passo a passo. Mas para isso funcionar, existe uma regra de ouro que você não pode quebrar. Não sabote a potência silenciosa dos juros compostos. Quando você faz grandes retiradas, quando zera o saldo, quando desmonta o mecanismo, você não está tirando apenas dinheiro, você está destruindo anos, às vezes décadas, do trabalho invisível que o tempo estava fazendo por você. E quando você reseta esse sistema, o relógio volta para o zero. Os maiores vilões aqui são dois: carros e casas. E sinceramente, eu nem preciso explicar por que comprar um carro caro é praticamente um ataque direto à sua riqueza. Mas a casa, essa é a armadilha elegante. Porque é fácil justificar: todo mundo precisa de um lugar para morar. Sim, mas você precisa comprar esse lugar agora? Você precisa amarrar décadas de capital, juros, impostos e manutenção exatamente no momento em que seus investimentos poderiam estar crescendo mais rápido do que nunca? Porque estatisticamente, as chances estão contra você. Investir no mercado de ações historicamente supera com folga a valorização imobiliária, e não por pouco, mas por uma margem brutal. Pegue o maior conjunto de dados existentes. Robert Shiller, preços de casas nos Estados Unidos de 1890 a 2025. Se você tivesse comprado uma casa em 1890, seu retorno seria de 3,4% ao ano. Se tivesse colocado esse mesmo dinheiro no mercado de ações, 9,3% ao ano. Essa diferença parece pequena? Não é. É um abismo. Com juros compostos ao longo de 135 anos, você estaria 2.000 vezes mais rico investindo em ações do que comprando uma casa. Mesmo com alavancagem imobiliária de 10%, como muita gente faz, ainda assim você estaria cerca de 200 vezes mais rico apostando no mercado. Sim, alugar pode ser mais caro no curto prazo, mas é praticamente impossível compensar uma diferença dessa magnitude. Por isso, adie a compra da casa. Ou, se for inevitável, pelo menos não transforme essa casa em um ralo de dinheiro. Porque quando você drena capital que deveria estar crescendo, você não está pagando apenas um boleto, está abrindo mão do patrimônio que mudaria sua vida no futuro. E claro, tudo isso aqui é debate aberto. Nenhum conhecimento sério é construído sem confronto de ideias. Se você discorda, se acredita que a casa é o melhor investimento, eu quero ver seu argumento nos comentários. É assim que a gente aprende. É assim que a gente fica mais inteligente. E por falar nisso, Charlie e eu discordamos em alguns pontos sobre imóveis e mercado de ações. E por falar em tempo, vamos para o próximo hábito ou armadilha, como mencionamos anteriormente: adiar o investimento. Acha que está muito velho para começar a investir? Ou talvez você tenha se convencido de que ainda
ainda não sabe o suficiente? Ou que o pouco dinheiro que tem não faz diferença? Esqueça todas essas desculpas. Apenas comece. A verdade é dura, mas libertadora. Cada dia que você adia o investimento é um dia em que você literalmente joga fora parte da sua riqueza futura. Não existe compensação para o tempo perdido. Nenhuma estratégia avançada, nenhum ativo da moda, nenhum retorno extraordinário substitui o poder do tempo trabalhando a seu favor. É por isso que quem começa antes sempre vence, mesmo investindo menos. O tempo é o multiplicador mais poderoso da riqueza. Ele transforma pequenas contribuições em resultados enormes, porque faz o juro composto trabalhar para você dia após dia, ano após ano. E sim, o dogma clássico continua invicto. A melhor hora para começar era ontem. A segunda melhor hora é hoje. E você não precisa ser um expert, nem ter milhares de reais sobrando. Basta começar. E o melhor modo, torne tudo automático. Assim que seu salário cair na conta, uma parte dele deve ir direto para um fundo de índice de baixo custo, sem você ter que pensar, decidir ou ver se dá. Esse é o mínimo. É assim que você cria disciplina. É assim que você constrói riqueza de verdade. Lembre-se, a chave não é perfeição, é consistência. O investidor que investe pouco, mas sempre, supera o investidor que tenta investir muito, mas só quando dá certo. E um último ensinamento essencial. Se você vai investir em ações, você precisa pensar em décadas, não em meses. Se você está juntando dinheiro para uma cirurgia cardíaca daqui a 6 meses, por favor, mantenha-se longe do mercado. O mercado recompensa o paciente e pune o apressado. Comece hoje, você vai agradecer a si mesmo no futuro. Esse é um ensinamento rápido. Aliás, não vamos perder mais tempo, não é mesmo? Outro hábito ruim que as pessoas não perdem é deixar de medir seus gastos. Meu palpite é que você sabe exatamente quanto ganha. O valor entra todo mês, você confere o contra-cheque, sabe a data, sabe o número. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não faz a menor ideia de quanto está gastando de verdade. Claro, você conhece o aluguel, a parcela do financiamento, talvez o valor do cartão. Mas e o resto? Os pequenos gastos, as assinaturas esquecidas, os pedidos por conveniência, é só isso aqui? É aí que mora o perigo. Pense na sua vida financeira como um balde. Toda vez que você trabalha das 9 às 17, de segunda a sexta, você despeja um pouco de água nesse balde. Esse é o seu esforço, o seu tempo, a sua energia convertida em dinheiro. Só que por algum motivo, o balde nunca enche. Você trabalha, se esforça, ganha mais e ainda assim parece estar sempre no mesmo lugar. Então alguém aponta algo desconfortável. Existem buracos no fundo do seu balde. Pequenos vazamentos que você não percebe no dia a dia, mas que ao longo do tempo drenam quase toda a sua riqueza. E o pior, a maioria das pessoas nunca olha para baixo do balde. Essa é apenas uma analogia, claro. Muitos não têm a sorte de ter alguém que aponte esses buracos. Mas a verdade é que milhões de pessoas vivem com vazamentos financeiros constantes sem sequer saber aonde o dinheiro está indo. Existe uma regra de ouro que vale para finanças, saúde, carreira e qualquer coisa que você queira melhorar. O que não é medido, não é gerenciado. Se você não mede seus gastos, você não controla nada. Você está apenas reagindo. Lembro de uma apresentação na escola sobre o impacto financeiro do tabagismo. A comparação era simples, mas poderosa. Vamos chamá-los de David e Michael. David fumava meio maço por dia desde a adolescência. Michael nunca fumou. Anos depois, David estava sem dinheiro e com a saúde comprometida. Michael estava saudável e financeiramente podia comprar uma Ferrari. Talvez você não fume, mas medir seus gastos pode revelar o seu próprio gerador de Ferrari. Talvez não seja um carro esportivo, talvez seja liberdade, tranquilidade, aposentadoria antecipada ou segurança para sua família. O símbolo pouco importa. O ponto é este: enquanto você não mede, você não vê. E enquanto você não vê, você continua trabalhando duro para encher um balde furado, achando que o problema é ganhar pouco, quando muitas vezes o problema é simplesmente não medir seus gastos. O hábito a seguir me faz lembrar do meu amigo Charlie. Ele usava muito essa expressão, acompanhar os Joneses. Charlie Munger sempre alertou sobre um dos impulsos humanos mais destrutivos para a construção de riqueza, a necessidade de acompanhar os Joneses. Acompanhar os Joneses é a expressão usada por Charlie Munger para descrever o impulso humano
humano de imitar o padrão de vida e os símbolos de status dos outros, por vaidade e pressão social, mesmo quando isso exige gastar além das próprias possibilidades. A expressão vem da tira de quadrinhos Keeping Up with the Joneses, 1913, de Pop Moment, onde a família McGuinness tentava copiar o estilo de vida de seus vizinhos, os Joneses. Refere-se a manter as aparências, competir socialmente e viver endividado para exibir bens caros, mesmo que a pessoa não possa realmente sustentá-los. No contexto financeiro, significa sacrificar liberdade, poupança e futuro apenas para manter aparências, um dos comportamentos mais comuns e destrutivos para a construção de riqueza. Esse impulso está em toda parte. Você vê as férias luxuosas de um amigo, o carro novo do vizinho, a casa reformada de alguém próximo e, de repente, algo muda dentro de você. Um minuto antes, seu carro antigo estava perfeitamente aceitável. No minuto seguinte, ele parece insuficiente. Não porque ele deixou de funcionar, mas porque alguém ao lado elevou o padrão visível. É assim que a comparação silenciosa começa a ditar decisões financeiras, não com base em necessidade, mas em ego, não com base em planejamento, mas em pressão social. E muitas vezes essa pressão leva pessoas inteligentes a sacrificarem anos de economia e esforço apenas para manter uma aparência que não traz retorno algum. A inveja é um jogo que não tem linha de chegada. Sempre haverá alguém com um carro melhor, uma viagem mais cara, uma casa maior ou uma vida aparentemente mais perfeita. Se você entra nesse jogo, ele consome seu dinheiro e, pior ainda, sua paz. Combater esse impulso não é sobre se privar, é sobre se libertar. E aqui está a parte poderosa. Parar de se comparar com os outros é uma decisão ganha-ganha. Financeiramente, você protege seu patrimônio e permite que o tempo e os juros compostos trabalhem a seu favor. Psicologicamente, você reduz ansiedade, frustração e aquela sensação constante de estar ficando para trás. Quando você para de medir sua vida pelos símbolos de status temporários exibidos nas redes sociais, especialmente no Instagram, algo muda. Seu foco se desloca para o que realmente gera valor de longo prazo: relacionamentos sólidos, saúde, tranquilidade mental e atividades que trazem satisfação real, não validação externa. Riqueza de verdade não é parecer rico, é não precisar provar nada para ninguém, é ter controle sobre suas decisões, seu dinheiro e seu tempo. E isso só acontece quando você decide parar de acompanhar os Joneses e começa finalmente a acompanhar seus próprios objetivos. E a próxima armadilha, assim como a morte, é algo da qual não temos como escapar: a ineficiência fiscal. Como Benjamin Franklin disse, nada é realmente certo neste mundo além da morte e dos impostos. Ele estava absolutamente correto e faz jus a estar na nota de $100. Ao longo da sua vida, o imposto será muito provavelmente o maior custo individual que você terá. Cada real perdido para a ineficiência fiscal é um real a menos trabalhando para você, seja poupando, investindo ou financiando aquilo que realmente importa na sua vida. A maioria das pessoas aceita isso de forma passiva, sem perceber que pequenos ajustes de planejamento fazem uma diferença gigantesca ao longo de décadas. Não se trata de fazer nada ilegal ou agressivo, mas de entender como renda, investimentos e patrimônio são tributados onde você vive e tomar decisões conscientes. Ignorar impostos não é neutralidade, é escolher pagar mais do que precisa. Dito isso, há um ponto fundamental que muita gente erra: não transforme impostos no centro da sua estratégia financeira. Planejamento fiscal é importante, mas obsessão fiscal é uma armadilha. Priorize primeiro aumentar sua renda, desenvolver habilidades valiosas e construir ativos sólidos. Pessoas que ganham bem sempre pagarão impostos, e isso não é um problema. Na verdade, é um sinal de que você criou valor. Pague impostos de forma inteligente, não emocional. Otimize onde for razoável, evite esquemas mirabolantes e lembre-se, o verdadeiro objetivo não é pagar menos imposto a qualquer custo, mas ficar mais rico no longo prazo. Quando você cresce financeiramente, os impostos deixam de ser um peso psicológico e passam a ser apenas uma consequência do sucesso. Então chegamos no último hábito, na última armadilha, a única inflação que você pode controlar: inflação do estilo de vida. Você já parou para pensar por que, mesmo com a renda aumentando, você ainda não está onde gostaria de estar financeiramente? A resposta pode estar na armadilha mais comum, mas muitas vezes ignorada, da inflação do estilo de vida. Essa armadilha acontece quando você permite que seus gastos aumentem no mesmo ritmo dos seus aumentos salariais. Pode parecer inofensivo, mas, na realidade, ela pode arruinar suas finanças a longo prazo. O problema é que, mesmo com um salário maior,
Se seus custos também sobem, você está basicamente preso no mesmo ciclo de viver de contra-cheque em contra-cheque, só que agora com o estilo de vida mais caro. A chave aqui é simples. Aumente seu padrão de vida mais lentamente do que seu aumento de renda. E mais importante ainda, mantenha sua taxa de poupança constante. Se você economiza 10% do seu salário de R$3.000, continue economizando 10% quando seu salário aumentar para R$6.000. Isso é o que MJ DeMarco chama de trindade da riqueza: família, saúde e liberdade. Esse é o verdadeiro valor do dinheiro, não em bens materiais passageiros ou em ostentação de status, mas em ter liberdade para viver uma vida plena e satisfatória. O dinheiro bem administrado compra a liberdade para estar com a família, seguir os seus sonhos e fazer a diferença no mundo. Isso sim é riqueza verdadeira. Como Charlie Munger sabiamente diz, pegue uma ideia simples e leve-a a sério. O segredo para a verdadeira riqueza está exatamente aqui. Ao não cair nessa armadilha da inflação do estilo de vida, você pode garantir um futuro financeiro próspero, focando no que realmente importa: saúde, liberdade e relacionamentos duradouros. Se você levar essas ideias a sério, vai perceber que não há nada mais poderoso do que seguir este caminho para a construção da riqueza. E se você quer dar um passo adiante no seu processo de enriquecer com inteligência, vale a pena conferir o resumo de The Millionaire Fast Lane, de MJ DeMarco. Saúde!